Por que você não age? Os 4 bloqueadores da coragem financeira. Espera aí. Deixe eu fazer uma pergunta bem específica para você. Você conhece alguém, talvez seja você mesmo, que sabe exatamente o que fazer para mudar sua vida financeira? Essa pessoa leu os livros certos, entende os princípios, sabe qual é o próximo passo, mas simplesmente não faz nada? Paralisia total. Conhecimento perfeito. Ação zero. Enquanto isso, pessoas ao seu redor, que não são mais inteligentes que você, que não tiveram mais oportunidades que você, que não leram mais livros que você, estão criando negócios, multiplicando o patrimônio, tomando as decisões que você sabe que precisa tomar. E você fica ali, pensando, planejando, assistindo, mas não fazendo. Então a pergunta que ninguém faz é esta: por que você não age? Qual é o bloqueador real? Porque aqui está a verdade incômoda que Joseph Murphy descobriu, e que poucos ensinam assim: a falta de ação não é a preguiça. Não é falta de conhecimento. Não é falta de oportunidade. É algo muito mais profundo. São 4 bloqueadores específicos que estão literalmente paralisando sua coragem financeira. E o mais importante? Esses bloqueadores não funcionam sozinhos. Eles trabalham juntos, em perfeita harmonia, criando uma fortaleza de mobilidade que é muito difícil quebrar, a menos que você saiba exatamente como eles funcionam. Hoje vou revelar cada um deles. Mais que isso, vou mostrar como eles estão atuando agora em sua mente. E vou dar você os exercícios específicos, os que Murphy recomendava, para desativar cada um. Porque aqui está a coisa: quando você entende esses bloqueadores, você não vai apenas entender a teoria bonita. Você vai conseguir, de verdade, começar a agir hoje. Há algo te prendendo, uma corrente invisível entre você e as ações que você sabe que precisa tomar. Assista até o final. Isso vai mudar absolutamente tudo. Este é um espaço dedicado aos ensinamentos transformadores de Joseph Murphy, um dos maiores psicólogos do poder subconsciente que já viveu. Ele não era um guru de autoajuda. Era um estudioso rigoroso da mente, da psicologia profunda, da neurociência antes da neurociência ser conhecida como hoje. Murphy passou décadas estudando um fenômeno fascinante: por que algumas pessoas manifestam riqueza, sucesso e oportunidades com aparente facilidade, enquanto outras, com os mesmos recursos iniciais, ficam presas em estagnação? E ele chegou a uma conclusão revolucionária que mudou tudo: não era sobre inteligência ou sorte. Era sobre como o subconsciente processava crenças sobre ação, merecimento e coragem. Você já parou para pensar nisso? Murphy nos ensinou que o subconsciente é uma força extraordinária, é o que você realmente acredita ser verdade, não aquilo que você finge acreditar intelectualmente. Ele responde aquilo que você sente como realidade, não aquilo que você pensa que deveria acreditar. Isso significa que você pode assistir a 100 vídeos sobre coragem financeira, ler 10 livros sobre empreendedorismo, conhecer todos os princípios da manifestação, e mesmo assim não conseguir agir. Por quê? Porque há um divórcio entre o que você sabe intelectualmente e o que você acredita emocionalmente no nível do subconsciente. Mas existe um paradoxo ainda mais profundo que Murphy identificou, e que é absolutamente central para o que vamos explorar hoje. Muitas pessoas entendem os princípios intelectualmente, criam as afirmações corretas, fazem os exercícios, e mesmo assim permanecem paralisadas quando chega a hora de agir. Por quê? Porque existem 4 bloqueadores muito específicos, muito sutis, que vivem dormindo no subconsciente. Eles não são óbvios. Não gritam. Não dizem "não faça isso". Eles sussurram. E quando você está prestes a tomar uma ação corajosa, especialmente quando envolve dinheiro, identidade e risco, esses bloqueadores acordam. E você recua. Hoje, vamos desvendar cada um desses bloqueadores. Mais importante, vamos entender como eles funcionam especificamente em você. E ainda mais importante, como você pode desativá-los a partir de hoje. O que você vai aprender aqui não é apenas teoria bonita sobre psicologia. É absolutamente prático. É imediato. É transformador. Porque ao final deste vídeo,
Você não vai apenas entender por que você não age, você vai ter as ferramentas específicas para começar a agir hoje. Vamos começar. Bloqueador número 1. A culpa ancestral financeira. Crença subconsciente de indignidade e herança de escassez. Deixe eu começar com algo que provavelmente você nunca conectou dessa forma. Você já parou para pensar na sua relação com o dinheiro? Não como conceito abstrato. Não como algo que você lê em livros. Mas como sentimento visceral. Joseph Murphy fez uma descoberta profunda, quase perturbadora, durante suas pesquisas com milhares de pessoas. A maioria das pessoas que não conseguem agir financeiramente carregam, no fundo do subconsciente, uma culpa profunda sobre riqueza. Essa culpa não vem de você ter feito algo errado. Vem de uma crença ancestral que foi plantada em você, frequentemente antes de você ter capacidade cognitiva para questionar. Como isso começa? Talvez você tenha visto algo que ninguém comenta. Sua família tinha mais dinheiro em alguns períodos, e justamente nesses períodos tudo desmoronava. Os pais brigavam por dinheiro. Casais se separavam. A ganância aparecia. Aquela união que havia quando eram pobres desaparecia quando tinham mais. E você internalizou uma verdade que parecia óbvia: dinheiro destrói famílias. Quanto mais dinheiro, mais brigas. Mais separações. Mais egoísmo. Então, no seu subconsciente ficou gravado: se eu ficar rico, vou estragar minha família também. Vou perder as pessoas que amo. O dinheiro vai trazer coisas ruins para nós. Ou talvez você tenha vivido escassez financeira real na infância. Seus pais lutavam com contas. Você ouvia conversas sobre falta de dinheiro. E internalizou uma mensagem profunda: riqueza não é para minha família. Não é meu destino. Ou, e isso é mais comum do que você imagina, você foi criado em um ambiente onde a riqueza era vista com suspeita. Religião, filosofia, ambiente familiar, tudo sussurrando que querer dinheiro era algo impuro, materialista, moralmente questionável. E essas mensagens? Elas não ficaram uma camada consciente de sua mente, onde você poderia racionalmente argumentar contra elas. Elas penetraram fundo. Elas se tornaram parte da estrutura subconsciente que governa como você sente sobre merecimento, riqueza e sua própria dignidade de tê-la. Aqui está o problema profundo: esse bloqueador é invisível. Ele não grita dentro de você. Ele sussurra. Ele é tão silencioso que você nem percebe que está lá, até o momento exato em que você está prestes a tomar uma ação ousada em direção à riqueza. E então, subitamente, uma voz interior acorda. E essa voz diz coisas como: espera aí. Você não merece isso. Quem você pensa que é? Pessoas como você não ficam ricas. Isso é ganância. É errado ser rico, é coisa de snob. E aqui está o genial, e ao mesmo tempo destrutivo, funcionamento do seu subconsciente. Ele não questiona essa voz. Ele simplesmente a obedece como verdade estabelecida. Por quê? Para seu subconsciente, essa crença é tão antiga, tão enraizada, tão integrada com sua visão de quem você é, que ela é a realidade. É verdade absoluta. Murphy explicava isso de forma bem clara: o subconsciente nunca questiona uma crença que você realmente aceita como verdadeira. Se, no fundo, não racionalmente, mas emocionalmente, você acredita que é indigno de riqueza, seu subconsciente vai fazer absolutamente tudo para sabotá-lo. Vai te fazer procrastinar quando está na hora de agir. Vai te fazer encontrar motivos lógicos para criticar a oportunidade. Na verdade, isso é arriscado demais. Vai te colocar medo exatamente no momento em que você está prestes a fazer um investimento, assinar o contrato, dar o passo. Vai até mesmo sabotar seu sucesso, porque sucesso financeiro seria uma contradição dessa crença profunda de indignidade. Um exemplo real que ilustra isso perfeitamente: imagine um empreendedor que cresceu em uma família de classe média baixa. Seus pais faziam trabalho honorário, ganhavam o suficiente para sustentar a casa, mas nunca acumularam riqueza. Nunca investiram. Nunca arriscaram. Ele cresce, desenvolve uma habilidade rara, cria um negócio que funciona bem. Está ganhando bem. Mas então surge uma oportunidade: escalar o negócio através de publicidade,
contratar uma equipe, expandir para novos mercados. Isso dobraria seus lucros. Potencialmente multiplicaria seu patrimônio em poucos anos. Ele sabe que é a coisa certa a fazer. Todos ao seu redor dizem que é a coisa certa a fazer. Os números suportam. Mas quando chega a hora de transferir o dinheiro, algo estranho acontece. Ele começa a procrastinar. Encontra motivos para não fazer. Na verdade, não é o momento certo, preciso pensar mais, e se der errado e eu perder tudo, meu negócio está bem assim, não preciso arriscar. Parece razoável. Parece responsável. Mas a verdade? A verdade é que há uma voz interior, bem pequena, quase inaudível, dizendo: pessoas como você não ficam ricas. Não é seu lugar. Isso é para outras pessoas. Pessoas de verdade, que nascem em berço de ouro. Você? Você é alguém que trabalha honrado, ganha seu salário, e fica satisfeito. Quem você pensa que é tentando algo maior? A culpa está bloqueando a ação. E esse bloqueador é tão poderoso que muitas pessoas gastam décadas sabotando suas próprias oportunidades porque não conseguem reconhecer essa culpa e trabalhar com ela. Aplicação prática imediata, o exercício da escavação de culpa. Aqui está o primeiro exercício transformador que Murphy recomendava. Passo 1. Reconhecimento. Sente-se em um lugar calmo. Sem distrações. Feche os olhos por alguns minutos e simplesmente observe. Não julgue. Apenas observe. Então, internamente, faça essa pergunta genuína, com curiosidade sincera: qual é a crença que eu tenho sobre riqueza que eu não reconheci conscientemente? Não intelectualize. Não tente pensar a resposta. Apenas escute o que surge. Pode ser uma frase, uma sensação, uma memória, uma imagem. Escute. De verdade. Passo 2. Escrita. Abra os olhos. Pegue papel e caneta, não teclado, há algo diferente em escrever à mão. Escreva exatamente o que surgiu. Seja realmente honesto. Exemplos que podem surgir: pessoas ricas são gananciosas e sem moral. Eu sou azarado para ficar rico. Minha família não é de gente rica, então eu também não sou. Querer dinheiro é ganância e é pecado. Riqueza me separaria das pessoas que amo. Se tenho dinheiro sobrando, significa que estou sendo egoísta enquanto outras pessoas não têm nada. Quanto mais rico você fica, mais vazio você fica por dentro. Pessoas que ganham muito dinheiro nunca estão satisfeitas, sempre querem mais. Dinheiro tira a paz de espírito que você tinha quando tinha pouco. Ricos vivem com medo o tempo todo, medo de perder, medo de roubo, medo de sequestro. Se eu ganhar muito dinheiro, meus amigos vão se afastar de mim. Quando alguém fica rico, os amigos só aparecem quando precisam de dinheiro. Quando alguém da minha família consegue dinheiro, logo depois está doente ou perde tudo. Ninguém fica rico sem sofrer uma desgraça no meio do caminho. Toda vez que minha mãe tinha uma oportunidade de ganhar mais, algo ruim acontecia. Passo 3. Questionamento e ressignificação. Agora, olhe para essa crença que você escreveu. E faça a próxima pergunta: eu acredito nessa crença? Ou é apenas uma crença que foi plantada em mim? Porque essa é a chave: você não escolheu essa crença. Você a herdou. E como você a herdou, você pode também deserdá-la. Agora, declare para si mesmo, com convicção genuína, não com falsa positividade, uma nova verdade. Exemplos de ressignificação: pessoas ricas podem ser honestas e íntegras. Riqueza é neutra. O que importa é como você a usa. Inteligência financeira é aprendida. Eu posso aprender. Minha linhagem não define meu destino. Eu sou o criador do meu próprio caminho. Querer abundância é natural. É a expressão de meu direito de prosperar. A riqueza pode me fortalecer. Poderei ajudar minha família e meus amigos, terei mais liberdade, mais segurança. Passo 4. Ancoragem diária. Não diga essa nova verdade uma vez e depois esqueça. Todos os dias, e isso é crucial, nos próximos 21 dias, declare para si mesmo essa nova afirmação. De preferência em voz alta. De preferência olhando para seus olhos do espelho. Não com desespero.
não com tensão. Com convicção calma. Sou digno de prosperidade. Sou merecedor de riqueza. Sou selecionado para ter sucesso abundante. Repita. Até que isso penetre seu subconsciente como verdade estabelecida, não como esperança, mas como fato. Porque aqui está o segredo que Murphy ensinou. O subconsciente não distingue entre uma verdade que você experimentou e uma verdade que você repetidamente afirma com convicção. Para ele, ambas são reais. Bloqueador número 2. O medo disfarçado de responsabilidade, a síndrome da acomodação racional. Este bloqueador é sutil. É traiçoeiro. E é absolutamente devastador porque é tão fácil de justificar racionalmente. Vou contar uma história para você entender. Imagine um profissional que está em um trabalho que o frustra. Ele ganha bem, não é miséria, mas também não é suficiente para alimentar sua alma. Ele trabalha em algo que não acredita. Seus talentos estão sendo desperdiçados. Ele sabe disso. Todos ao seu redor sabem disso. Mas ele tem uma ideia incrivelmente viável de negócio. Algo que poderia criar valor real. Algo que poderia gerar muito mais renda que seu trabalho atual. Ele tem economias. Tem experiência. Já tem clientes potenciais esperando. Tudo ali sussurra: você deveria fazer isso. Agora. Mas então uma voz surge. Uma voz que parece incrivelmente racional, responsável, sensata, mas e se não der certo? E minha família? E se eu perder o dinheiro? Não seria irresponsável deixar um salário estável com benefícios? Como eu posso justificar o risco? E ele fica ali, paralisado, ano após ano, descrevendo a si mesmo como cuidadoso, prudente, realista, responsável. Quando a verdade, que raramente é admitida, é que isso é medo. Puro medo. Apenas travestido de razão. Aqui está o paradoxo que Joseph Murphy apontava: a responsabilidade verdadeira não é inação. A responsabilidade verdadeira é tomar ação apesar do medo. A inação disfarçada de prudência? Isso é covarde. E está roubando você. Como isso funciona no subconsciente? Quando você usa a justificativa da responsabilidade para não agir, seu subconsciente compra essa história. Porque responsabilidade é uma emoção nobre. É aceitável. É até admirável. Então seu subconsciente não apenas permite que você fique paralisado, ele o recompensa por isso. Você pode passar anos justificando sua inação através da responsabilidade, e se sentir bem com isso, porque está sendo sábio e cuidadoso. Mas aqui está o custo que ninguém quer mencionar. O custo da inação é muito, muito maior que o custo do risco. Você sabe disso? Você já calculou? Se você deixa de tomar uma ação por 10 anos por medo disfarçado de prudência, você não perdeu apenas a oportunidade inicial. Você perdeu 10 anos de experiência que teria adquirido. 10 anos de renda que teria gerado. 10 anos de juros compostos, se fosse investimento. 10 anos de crescimento pessoal. E isso é o mais profundo, 10 anos de sua vida onde você estaria vivo de verdade. Compare com o risco inicial. Você pode ter perdido dinheiro em alguns meses ou anos. Mas estaria vivo. Estaria aprendendo. Estaria crescendo. Murphy ensinou algo radical sobre isto: o medo é informação, não verdade final. O medo diz: há risco aqui. Ok, é verdade. Há sempre risco. Mas risco não significa não faça. Risco significa proceda com inteligência. Pessoas corajosas não são pessoas sem medo. Pessoas corajosas são pessoas que agem apesar do medo. Um exemplo vivido que resume tudo: um jovem profissional que conheço estava em uma empresa. Ele tinha um título bonito. Mas estava entediado. Sabia que poderia fazer muito mais. Havia um projeto deixado de lado que o empolgava. Poderia gerar renda interessante. Mas exigiria tempo, investimento inicial, risco de fracasso. Todo dia ele pensava: vou fazer isso. Vou começar. Todo dia a voz surgia: é irresponsável.
Você tem contas. Você tem responsabilidades com sua família. O que acontece se falhar? Você perderia sua estabilidade. Isso durou 3 anos. 3 anos inteiros. Até que um dia, uma conversa com seu avô mudou sua perspectiva. Seu avô perguntou: "Você está esperando pelo momento perfeito?" Ele respondeu: "Não, estou sendo responsável." Seu avô sorriu e disse: "Não, você está com medo." Esses são 2 nomes diferentes para a mesma coisa. Aquilo o impactou. Ele começou o projeto. No primeiro mês, quase desistiu. Mas continuou. Alguns meses depois, o projeto começou a gerar renda. Em 1 ano, ganhava mais que seu emprego. Em 2 anos, tinha multiplicado suas economias. Mas o verdadeiro ganho era que ele tinha se recuperado. Seja visto como alguém que age. Como alguém que enfrenta medo. Como alguém que cria. Os 3 anos que ele perdeu esperando pelo momento responsável, não teve como recuperar. Aplicação prática imediata, o exercício da verdade subjacente. Passo 1. Identifique a ação que está evitando. Pense em uma ação financeira, profissional ou de negócio que você quer tomar mas está adiando. Seja específico. Não genérico. Não somente quero ganhar mais dinheiro. Algo real concreto. Exemplos: quero iniciar meu negócio de consultoria, quero fazer o investimento que identifiquei, quero deixar meu emprego e trabalhar por conta própria, quero escalar meu negócio contratando funcionários. Passo 2. Identifique a justificativa. Agora, complete essa frase. Não estou fazendo isso porque underline, 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 underline. Escute qual é a resposta que surge naturalmente. Essa é a justificativa que seu consciente está usando. Frequentemente ela soará como responsabilidade. Por que tenho responsabilidades? Por que preciso de segurança primeiro? Por que é arriscado? Por que não é o momento certo? Passo 3. Escave o medo real. Agora, a pergunta que Murphy fazia: se eu remover toda a justificativa racional, qual é o verdadeiro medo? Escuta o que surge. Frequentemente será algo como: tenho medo de falhar, tenho medo de perder dinheiro, tenho medo de ser exposto como um fraude, tenho medo de não ser bom o suficiente, tenho medo do que as pessoas vão pensar. Esse é o medo real. Não a justificativa. O medo. Passo 4. Reconheça e proceda. Aqui está o passo transformador. Reconheça que esse medo é absolutamente normal. É parte da condição humana. Não é sinal de que você não deveria fazer a coisa. É sinal de que a coisa importa para você. Como Murphy ensinava, se algo não causa medo, é porque não importa o suficiente. O medo indica valor. O medo indica que há algo em jogo que você realmente quer. Agora, tome um pequeno passo em direção àquela ação. Não o passo inteiro. Um pequeno passo. Uma pesquisa. Uma conversa com alguém que já fez. Um planejamento inicial. Um cálculo de viabilidade. Quando você age apesar do medo, mesmo que seja um passo pequeno, você reprograma seu subconsciente. Você literalmente diz ao seu subconsciente: esse medo não me paralisa. Eu posso conviver com medo e ainda assim agir. Eu posso superar o medo. E seu subconsciente começa a acreditar que você é corajoso. Não porque desapareceu o medo, mas porque você agiu apesar dele. Bloqueador número 3. A fragmentação de identidade. Você não se vê como alguém de ação. Este é talvez o bloqueador mais profundo de todos. E aqui está por quê. Você pode resolver os bloqueadores anteriores. Pode liberar a culpa. Pode enfrentar o medo disfarçado. Mas se não resolver este aqui, você continua preso. Porque este sobre quem você pensa que é Joseph Murphy tinha uma compreensão extraordinária sobre identidade. Ele percebia que a identidade que você tem de si mesmo, não conscientemente, mas do nível profundo, no nível do subconsciente, é o determinante mais poderoso de suas ações. Muito mais poderoso que qualquer técnica. Muito mais poderoso que qualquer tática. Muito mais poderoso que qualquer afirmação. Por quê? Porque seu subconsciente é um defensor obsessivo da sua identidade.
Como isso funciona? Desde criança, e frequentemente desde muito pequeno, você foi categorizado. Não explicitamente, mas através de padrões repetidos. Talvez na escola você tenha sido quietinho, o pensador, o que estudioso. Enquanto outros eram os que fazem, os tativos, os corajosos. Ou talvez você tenha tido uma experiência onde tentou algo importante para você, e falhou. Falhou de forma que o magoou. E internalizou: sou alguém que tenta coisas grandes e falha. Não sou um executor bem-sucedido. Ou talvez cresceu em um ambiente onde ouviu sobre si mesmo: você é cuidadoso, você é pensador, você não é de arriscar. E essas categorias? Elas cristalizam. Se tornam sua identidade. O pior é que seu subconsciente não questiona essas categorias. Ele simplesmente as defende. Aqui está a dinâmica perigosa. Seu subconsciente é como um guardião extraordinário de coerência interna. Ele odeia contradições. Se há uma contradição entre quem você pensa que é e como você está agindo, seu subconsciente vai mobilizar recursos enormes para eliminar essa contradição. E geralmente a forma mais fácil de eliminar a contradição não é mudar a ação. É sabotá-la. Se você se vê fundamentalmente como alguém que pensa mas não faz, seu subconsciente vai fazer absolutamente tudo para sabotá-lo se você começar a agir como alguém que faz. Por quê? Porque seria uma contradição intolerável. Você não pode ser alguém que não faz se você está fazendo. Então seu subconsciente cria uma razão para você parar. O exemplo mais perturbador disso: você está em uma reunião importante. Há uma oportunidade óbvia. Todos veem. Você vê. Você sabe a resposta. Você sabe o próximo passo. Mas você não fala. Você não age. Alguém mais, frequentemente alguém menos qualificado que você, menos informado, fala. Implementa. Tira vantagem. Cresce a partir dali. Depois você pensa: por que não fui eu? Conheci a resposta. E você cria uma história: era o momento errado, não queria parecer presunçoso, estava deixando outras pessoas terem oportunidade. Mas aqui está a verdade que ninguém quer admitir. Você não falou porque, no momento da ação, seu subconsciente sussurrou: pessoas como você não são as que agem. Você é o observador, não o executor. Você é o pensador, não o fazedor. Não é seu lugar. E você ficou quieto. Não foi uma escolha consciente. Foi uma defesa de identidade. A tragédia disso é que essa identidade fragmentada acumula sobre si. Cada vez que você não age quando poderia, você reforça a identidade de não fazedor. Seu subconsciente recebe feedback: sim, confirmado. Ele é mesmo alguém que não faz. E fica cada vez mais fácil não agir. E cada vez mais difícil agir. As oportunidades começam a aparecer menos. Porque seu subconsciente, que é profundamente sábio, já sabe que você não vai agir mesmo assim. Então por que desperdiçar energia apresentando oportunidades? Isso é Marf explicando por que algumas pessoas vivem uma vida onde parecem nunca ter sorte. Não é falta de sorte. É a identidade fragmentada sabotando cada oportunidade antes dela chegar perto. Aplicação prática imediata, o método da reidentificação. O exercício mais poderoso de Marf. Este exercício é simples na estrutura, mas extraordinário em resultado. Marf ensinou isso para literalmente reconfigurar como você se vê. Passo 1. Identifique a identidade limitante. Complete essa frase com absoluta honestidade. Sou alguém que underline, 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 underline. Exemplos reais. Sou alguém que pensa demais antes de agir. Sou alguém que é cauteloso. Sou alguém que prefere observar a participar. Sou alguém que tem boas ideias mas não as executa. Sou alguém que não é um líder natural. Não o que você quer ser. O que você realmente acredita ser. Passo 2. Crie a identidade expandida. Agora reescreva isso, não como contradição, mas como expansão. Sou alguém que underline, 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 underline e adicione a qualidade que você quer incorporar a ponto. Exemplos. Sou alguém que pensa estrategicamente e age com decisão. Sou alguém que é cauteloso e toma riscos calculados.
Sou alguém que observo antes de agir e posso executar com confiança. Sou alguém com boas ideias e que as transforma em realidade. Sou alguém que aprende observando e que lidera através da ação. Aqui está a genialidade. Você não está negando o que você é. Você está expandindo para integrar uma nova dimensão. Passo 3. Vivencie essa identidade. Não apenas afirme isso, é crucial. Aqui é onde a maioria das pessoas falha. Não é suficiente dizer a afirmação. Você precisa encarnar essa identidade. Durante os próximos 7 dias, e isso é importante, 7 dias específicos, haja como se essa identidade já fosse totalmente verdadeira. Se a nova identidade é só alguém que age com decisão, então atue como tal. Quando surge uma decisão, não demore dias pensando. Decida em horas. Não é uma decisão enorme, algo pequeno, mas real. Uma compra. Uma ligação que você estava adiando. Uma conversa que você precisava ter. Se a nova identidade é sou um líder que inspira, então vista esse papel. Na próxima reunião, contribua. Pergunte. Influencie. O ponto não é fingir. É praticar ser aquela versão de você. Porque aqui está a verdade que Murphy descobriu: o subconsciente não diferencia entre uma experiência real vivida e uma experiência vivida na mente onde você está sendo o papel. Para seu subconsciente, se você age como alguém que é decisivo, você é decisivo. Se você fala como alguém que é confiante, você é confiante. Passo 4. Reforço consistente. Nos próximos 21 dias, cada manhã, antes de qualquer coisa, declare essa nova identidade. Sou alguém que underline, 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 underline. Não com desespero. Com convicção. E mais importante, durante o dia, viva como se essa identidade já fosse inquestionável. Porque você está literalmente reprogramando como você se vê. E quando você se vê diferente, você age diferente. Naturalmente. Sem forçar. O subconsciente vai começar a aceitar essa nova identidade como verdade. E vai reorganizar suas ações para manter coerência com essa nova verdade. Bloqueador número 4. A desconexão do propósito, ação sem significado igual paralisia energética. Chegamos ao bloqueador final. E é talvez o mais invisível de todos. Mas também o mais devastador. Porque aqui está o segredo que poucos entendem: seu subconsciente não tem energia para ações desconectadas de propósito. Joseph Murphy repetia constantemente algo que revolucionou meu entendimento: o subconsciente responde com energia infinita quando o desejo está conectado a um propósito maior. Mas permanece dormente quando o objetivo é apenas performance social, apenas ganho material vazio, apenas obrigação. Por quê? Porque o subconsciente é sábio. Ele diferencia entre uma ação que é expressão genuína de quem você é, e uma ação que é apenas performance. E aqui está a dinâmica: quando há desconexão entre a ação e o propósito genuíno, seu subconsciente literalmente recusa a mobilizar energia. É como tentar ligar um carro quando a bateria não está conectada. A ignição pode estar funcionando, mas nada acontece. Como isso se manifesta? Você quer ganhar dinheiro. Sabe disso. Pode articular intelectualmente: quero escalar meu negócio, quero investir, quero gerar renda passiva. Mas por quê? Você realmente respondeu essa pergunta? A maioria das pessoas responde de forma superficial: para ter segurança, para ter mais conforto, para não ter que trabalhar. E aqui está o problema: essas razões são vazias. São genéricas. Poderiam ser razões de qualquer pessoa. Elas não são suas razões. Elas não são conectadas ao seu propósito genuíno. E quando não há propósito genuíno, não há energia genuína. Seu subconsciente sente essa desconexão. E ele bloqueia. Ele literalmente suga a energia. Um exemplo que ilustra isso perfeitamente: você conhece aquela pessoa que tem absolutamente tudo para ser bem-sucedido? Inteligência. Recursos. Oportunidade. Tudo. Mas há algo desligado. Você nota. Ela não se move. Ela está ali,
mas não está realmente lá. Por quê? Frequentemente porque ela está perseguindo o sucesso que alguém outro imaginou para ela. Seus pais queriam que fosse médica. Então ela estuda medicina. Passa na prova. Entra em uma boa faculdade. Mas não há fogo. Não é isso que fazenda você acordar às 5 da manhã animado. Apenas obrigação. Apenas estrutura. Comparado com alguém que pode ter menos recursos, menos oportunidades iniciais, mas está absolutamente conectado com um propósito genuíno. Essa pessoa se move como se tivesse propulsor invisível. A energia flui. As coisas acontecem. Não porque é mais sortuda, mas porque há significado. E quando há significado, a energia é ilimitada. Murphy explicava que o subconsciente distingue entre ações para impressionar, performance social, ações para ganhar, ganho material vazio, ações para obrigar, dever, responsabilidade imposta, ações para expressar, propósito genuíno, apenas no tipo 4. O subconsciente mobiliza energia total. Nos outros 3, ele hesita. Demora. Cria obstáculos. Um exemplo visceral: eu tenho um amigo que trabalha em marketing digital. Ganha bem. Faz bom dinheiro. Mas toda vez que conversamos, há uma melancolia subjacente. Não é depressão. É desconexão. Ele vai aos seminários de produtividade. Tenta novos métodos. Lê livros sobre otimização. Mas nada muda. Porque a questão não é método. É propósito. Ele está criando conteúdo de marketing para empresas de terceiros. Não há nada de errado com isso. Mas para ele, não há significado. Não há conexão com quem ele é comparado com seu irmão, que ficou desempregado durante a pandemia e começou a ensinar culinária para crianças carentes de favelas, porque tinha paixão por culinária e propósito em servir. Ganha menos dinheiro. Mas está vivo. E adivinha? Em 18 meses, expandiu para 5 comunidades. Criou uma ONG. Multiplicou seu impacto porque havia energia, porque havia significado. Aplicação prática imediata, o exercício do propósito profundo, o mais importante de todos. Este exercício que Murphy ensinava é absolutamente transformador. Se você fizer apenas um dos exercícios deste vídeo, faça este. Passo 1. Criação do espaço. Arrume um tempo onde você não vai ser interrompido. Pelo menos 1 hora. Idealmente um lugar bonito, pode ser uma biblioteca, um parque, um café calmo. Qualquer lugar onde você se sinta calmo e aberto. Leve papel e caneta. Passo 2. As 3 perguntas profundas. Responda a essas 3 perguntas. Com honestidade brutal. Não com respostas que pareçam bem. Com suas respostas. Pergunta 1. Se dinheiro não fosse uma consideração, se você já tivesse todo o dinheiro que precisasse, o que você realmente gostaria de estar fazendo ou criando? Não responda nada. Seu corpo e alma querem contribuir. Quer criar. Quer ser parte de algo. Mas o quê? Escreva. Sem filtro. Exemplos que podem surgir: eu gostaria de ensinar pessoas a acreditar em si mesmas. Eu gostaria de criar produtos que resolvem problemas reais. Eu gostaria de criar um movimento que transforme comunidades. Eu gostaria de escrever histórias que inspiram. Eu gostaria de ser mentor e guia para pessoas que buscam crescimento. Pergunta 2. Que impacto eu gostaria de ter no mundo? Mesmo que fosse pequeno. Não pense grande. Pense genuíno. O que você gostaria que fosse diferente porque você existiu? Exemplos: quero que pessoas ao meu redor se sintam mais corajosas. Quero que crianças em comunidades pobres tenham acesso à educação de qualidade. Quero que pessoas entendam seu próprio poder. Quero deixar uma indústria melhor que encontrei. Pergunta 3. Se eu nunca mais precisasse trabalhar para ganhar dinheiro, qual seria a primeira coisa que eu faria com meu tempo? Isso frequentemente revela seu propósito. Porque quando o dinheiro não é considerado, o que você faz? Isso é o que alimenta a sua alma. Escreva. Passo 3. Síntese e clarificação. Agora, ore para suas 3 respostas.
Há temas comuns? Há algo que apareceu mais de uma vez? Escreva uma frase que sincroniza essas 3 respostas. Exemplo: se você respondeu ensinar, quer que pessoas acreditem em si mesmas, e passaria o tempo mentorando outras, sua síntese é: meu propósito é empoderar pessoas a descobrir e viver seu potencial genuíno. Essa frase é seu propósito genuíno. Passo 4. Reconexão com ação. Aqui está o passo transformador. Agora, pense naquela ação que você estava evitando. Aquela ação relacionada a dinheiro, negócio, oportunidade que você sabia que deveria tomar, mas não tomava. Conecte essa ação com seu propósito. Como? Perguntando: se eu tomar essa ação, como isso me permite servir meu propósito? Você quer escalar seu negócio. Por quê? Porque permite que eu empodere mais pessoas através de meus produtos. Você quer investir. Por quê? Porque me dá liberdade financeira para dedicar tempo a causas que importam. Quando você conecta a ação com o propósito, algo mágico acontece, a resistência desaparece. Porque agora não é sobre ganância. Não é sobre performance. É sobre a expressão genuína de quem você é e para o que você está aqui. E quando há propósito genuíno, há energia infinita. Seu subconsciente desbloqueia. E você age. Como os 4 bloqueadores funcionam juntos, a fortaleza de paralisia. Deixe eu pintar o quadro completo para você. Esses 4 bloqueadores não trabalham isoladamente. Eles funcionam em perfeita harmonia, uma harmonia que é absolutamente letal para a ação, criando aquilo que eu chamo de uma fortaleza de paralisia. Imagine isso. Bloqueador 1, a culpa ancestral, te faz acreditar que você não merece riqueza. Você, no nível subconsciente, acredita que há algo errado em você querer prosperar. Bloqueador 2, o medo disfarçado, convence você de que é sábio não tentar. Que não agir é responsável. Então você fica ali, pensando, esperando o momento certo que nunca chega. Bloqueador 3, a identidade fragmentada, confirma: você não é alguém que faz essas coisas de qualquer forma. Você se vê como pensador, não como fazedor. Como observador, não como criador. Bloqueador 4, a desconexão de propósito, drena qualquer resíduo de energia que pudesse ter impulsionado você à ação. Porque mesmo se você conseguisse vencer os outros 3 bloqueadores, não há significado suficiente para justificar o esforço. Juntos, você fica em um estado de dormência perfeita. Paralisia total. A pessoa é inteligente. Tem recursos. Tem oportunidades. Mas está literalmente travada. Porque não há um bloqueador. Há 4, trabalhando em sinergia. Mas aqui está a coisa mais importante: se você conseguir desativar um desses bloqueadores, você começa a quebrar o padrão inteiro. Porque eles não trabalham de forma isolada. Eles se reforçam mutuamente. E o inverso também é verdadeiro. Quando um começa a desativar, todos começam a desativar. Se você desativar o bloqueador 4, conectando-se genuinamente com um propósito, você ganha energia. De repente, o bloqueador 2, o medo, fica muito menor. Porque há algo que você quer realmente. Há significado. Há razão. Se você trabalhar no bloqueador 1, a culpa ancestral, começando a afirmar sua dignidade e merecimento. De repente, a identidade no bloqueador 3 começa a se reformular. Porque você se vê diferente. Como alguém digno. Como alguém que merece sucesso. Se você reformular sua identidade, bloqueador 3, começando a se ver como alguém que age, então as oportunidades que estavam invisíveis de repente ficam visíveis. Porque seu subconsciente está procurando confirmações de sua nova identidade. É como quebrar gelo. Um pequeno passo na direção certa cria uma rachadura. E a rachadura, quando amplificada, quebra a estrutura inteira. E o momentum é absolutamente tudo. Porque uma vez que você tomou uma ação, mesmo que seja pequena, apesar dos bloqueadores, você cria feedback positivo. Seu subconsciente começa a acreditar em você. Começa a confiar em você. E as próximas ações ficam mais fáceis. Não é porque os bloqueadores desapareceram completamente.
É porque você está se tornando alguém que age apesar deles. E isso é mais importante que ser alguém sem bloqueadores. Porque Murphy ensinava, ninguém está totalmente livre de medos, dúvidas e limitações internas. O que diferencia as pessoas não é a ausência dessas coisas. É a capacidade de agir apesar delas. Vamos recapitular o que você aprendeu hoje. E mais importante, vamos conectar isso com sua vida real, agora. Joseph Murphy passou décadas estudando a mente humana. E uma das suas descobertas mais importantes foi esta: o conhecimento não é poder. Ação é poder. Você pode saber todos os princípios da manifestação, da riqueza, do sucesso. Pode ter lido todos os livros. Pode ter compreendido intelectualmente. Mas se você não age, nada muda. O problema é que há uma lacuna entre o saber e o agir. Uma lacuna que a maioria das pessoas não consegue cruzar. E essa lacuna não é acidental. Não é porque você é preguiçoso. Não é porque você não quer o suficiente. Essa lacuna é criada e mantida por 4 bloqueadores específicos. 1. A culpa ancestral financeira, a crença profunda, frequentemente invisível, de que você não é digno de riqueza. De que há algo errado em você querer prosperar. Essa culpa é hereditária. Vem de mensagens que você recebeu antes de ter capacidade de questionar. Mas aqui está a verdade: essa crença não é verdade. É apenas uma crença que foi plantada em você. E como foi plantada, ela pode ser desativada. O exercício? Escave a culpa. Reconheça-a, rejeite-a, afirme sua dignidade diariamente até que isso seja verdade em seu subconsciente, não apenas em seus pensamentos. 2. O medo disfarçado de responsabilidade. O medo que se camufla de prudência, de sabedoria, de responsabilidade. É sutil porque é aceitável. Você pode passar anos sem agir e se sentir bem com isso, porque está sendo cuidadoso. Mas Murphy ensinava algo radical: a responsabilidade verdadeira é agir apesar do medo, não usar medo como desculpa para não agir. O exercício? Identifique a ação que está evitando. Reconheça o medo real por trás disso. E tome um pequeno passo em direção àquela ação. Não amanhã. Hoje. 3. A fragmentação de identidade. Você não se vê como alguém que age, como alguém que cria, como alguém que executa. E aqui está o problema: seu subconsciente é absolutamente defensivo sobre sua identidade. Se você tenta agir de forma que contradiz como você se vê, seu subconsciente vai sabotá-lo. O exercício? Reformule sua identidade. Não como contradição, mas como expansão. Sou alguém que pensa e que age com decisão. Depois, vivencie essa identidade. Todos os dias durante uma semana. Haja como se já fosse verdadeiro. Porque para seu subconsciente, isso é verdadeiro. 4. A desconexão do propósito. Ações sem significado não geram energia. Seu subconsciente sabe a diferença entre a ação que é a expressão genuína de quem você é, e a ação que é apenas obrigação ou ganho vazio. O exercício? Descubra seu propósito genuíno respondendo 3 perguntas profundas. Depois reconecte suas ações com esse propósito. Quando há significado, há energia. E quando há energia, há movimento. Agora, deixa eu te dizer algo que é absolutamente crucial. Você agora sabe por que você não age. Você tem a compreensão profunda. Você entende os bloqueadores. Você conhece os exercícios. Mas conhecimento sem aplicação é apenas entretenimento bonito. E você não veio aqui para se entreter. Você veio aqui porque há algo em você que quer mudar. Que quer progredir. Que quer finalmente agir. Então aqui está o que quero que você faça: escolha um bloqueador. Apenas um. Não tente resolver tudo hoje. Se você se identificou mais com a culpa, escolha o bloqueador 1 e faça o exercício de escavação e reafirmação. Se você se identificou com o medo disfarçado, escolha o bloqueador 2 e tome um pequeno passo em direção àquela ação. Se você se identificou com identidade fragmentada, escolha o bloqueador 3 e reformule sua identidade. Se você se identificou com desconexão de propósito, escolha o bloqueador 4 e descubra seu propósito genuíno.
Escolha um. Faça-o hoje. Esta semana. Porque aqui está a verdade final que Murphy sempre enfatizava: o universo recompensa a ação alinhada com propósito, identidade genuína e coragem. Não recompensa o planejamento perfeito. Não recompensa a preparação eterna. Recompensa a ação. E aqui está o mais poderoso: você tem tudo o que precisa dentro de você. Não é falta de recursos. Não é falta de inteligência. Não é falta de oportunidade. Você tem tudo. Sempre teve. Os bloqueadores é que estavam te mantendo longe do seu próprio poder. E agora você os viu. Agora você entende. Agora você tem as ferramentas para desativá-los. A questão agora não é mais: por que eu não ajo? A questão agora é: que ação vou tomar hoje para começar a desativar esses bloqueadores? Por quê? E deixe eu ser muito claro: cada dia que você passar sabendo sobre esses bloqueadores mas não agindo, você está desperdiçando semanas, meses, anos da sua vida. E sua vida é seu ativo mais precioso. É a coisa que você não consegue recomprar. Joseph Murphy nos recordava constantemente: você é um co-criador de sua realidade. Você não é vítima de circunstâncias. Você é o criador delas. Isso é libertador. Isso é poderoso. Isso é verdadeiro. Agora você sabe disso. Agora você sabe como desativar esses bloqueadores. O último passo é seu. Vai tomar. Antes você ir, quero algo de você. Não é muito. É simples. Mas é importante. Nos comentários, e seja genuíno, sem filtro, me diga: qual desses 4 bloqueadores você mais se identificou? Qual é aquele que tem sabotado você? Qual é o que você reconheceu em si mesmo? É a culpa? É o medo disfarçado? É a identidade fragmentada? É a desconexão de propósito? Escreva sua resposta. Por que você não está apenas respondendo a uma pergunta aleatória? Você está começando a se conhecer mais profundamente. Você está fazendo o primeiro passo em direção à mudança. Porque a mudança sempre começa com reconhecimento. Com verdade. Enquanto está aqui, faça mais isso. Deixe seu like. Isso ajuda o YouTube a reconhecer que esse é conteúdo de verdade, de profundidade, de valor. E faz com que chegue a mais pessoas que precisam ouvir isso. Compartilhe com alguém. Há alguém na sua vida que você sabe que está presa nesses bloqueadores. Talvez essa pessoa esteja esperando exatamente ouvir isso hoje. Talvez o seu compartilhamento seja o catalisador que ela precisa. Se inscreva no canal e ative as notificações. Porque semana que vem vamos ainda mais fundo. Vamos explorar algo que muito poucos falam, até mesmo os ensinadores de Murphy. Vamos investigar a diferença entre o medo que deve ser enfrentado e o medo que deve ser honrado. Porque nem todo medo é bloqueador. Alguns medos são sinais de sabedoria genuína. E você precisa saber diferenciá-los. Porque, quando você aprende a diferenciar, quando você aprende a trabalhar com seu medo em vez de contra ele, sua vida muda. Literalmente. Então assista o próximo vídeo que será ainda mais transformador. Até lá, cuide-se. E comece a agir. Espera aí. Antes de ir, deixe eu te deixar com algo. Você sabe aquela sensação? Aquela sensação quando você está prestes a fazer algo importante, algo que poderia mudar sua vida, e surge um medo tão intenso que você congela? Você pensa: não deveria ter medo. O medo significa que é errado. Mas aqui está o que ninguém te ensinou: nem todo medo é bloqueador. Na verdade, há um tipo de medo que é extraordinariamente sábio. É seu corpo dizendo: presta atenção. Há algo real aqui que você precisa respeitar. E há outro tipo de medo que é pura sabotagem. É seu subconsciente com medo de que você mude sua identidade. E aqui está o problema: 99% das pessoas confundem os dois. No próximo vídeo, vamos desvendar exatamente como Joseph Murphy diferenciava esses dois tipos de medo. Como ele ensinava as pessoas a trabalhar com o medo que é sinal de sabedoria, e a transcender o medo que é pura sabotagem.
Quando você aprende essa diferença, tudo muda. Você não apenas se torna mais corajoso. Você se torna sábio. Porque você está usando o medo a seu favor, não contra você. O título é O Medo Te Paralisa versus O Medo Te Protege, como Joseph Murphy diferenciava os dois, e como você pode usar isso para multiplicar sua coragem. O próximo vídeo será transformador. De verdade. Então inscreva-se, ative as notificações, e não perca. Até lá!